Olá a todos, é um prazer, é uma alegria muito grande poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Nós vivemos em um tempo em que se aproxima a volta de Jesus e é muito importante que nós saibamos, tenhamos o conhecimento para estarmos preparados, estarmos prontos para podermos nos encontrar com Ele, para podermos ser fortes, para podermos, acima de tudo, não desistir, não desanimar e não vacilar. Relembrando isso do passado, nós falamos sobre o milênio. Após a segunda vida de Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. A verdade sobre a morte. A criação do homem. Pó da terra mais sopro de vida é igual à alma vivente, o ser vivo. Pó da terra mais sopro de vida é igual à alma vivente, ser vivo. Morte do homem. Corpo volta ao pó, fôlego de vida volta a Deus, igual. O ser vivo ou a alma vivente deixa de existir. O morto não sabe, não existe eternidade ou alma vagando fora do corpo. Só existe oportunidade de salvação para uma pessoa enquanto ela está viva. Na morte, o destino da pessoa está selado. Para uns, ao morrer o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Que material Deus usou para criar o homem? Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida. O boneco de barro passou a ter vida. Portanto, o pó da terra mais fôlego de vida é igual à alma vivente, ser humano. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas na casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Gênesis 46, 27. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Deuteronômio 10, 22. Todas as almas são minhas. Portanto, alma significa pessoa viva. No suor do rosto comerás o teu pão,
até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3, versículo 19. E o pó volte à terra, como a era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já é do esquecimento. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Versículo 5. Então o que acontece quando a pessoa morre? Uma alma vivente, quando morre, tudo quando tiver a mão para fazer, faze conforme todas as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11, 13. Corpo volta a ser pó, Gênesis 3,19. Espírito, ar ou fôlego de vida volta a Deus, Eclesiastes 12, 7. Memória entregue ao esquecimento, Eclesiastes 9, 5. Para onde vai a pessoa, a alma vivente após a morte? Sepultura. Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Não. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. E tais manifestações não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. 1 Coríntios 11, 13. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Quem unicamente possui a imortalidade? 1 Timóteo 6,16. O único que possui a imortalidade é o único que possui imortalidade, que habita a luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade é Deus. É o único que possui imortalidade. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas do árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, versículo 16 e 17. Então, sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? A condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obedecer. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. O que o pecado ocasionou ao ser humano? O pecado trouxe a morte, que por sua vez passou a todos os homens. Como Jesus considerou a morte? Jesus afirmou que a morte é... Isto Jesus dizia e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe:
Pois os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? João capítulo 11, versículo 11 e 14. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado de repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. João capítulo 11, versículo 14. Jesus afirmou que a morte é um sono. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículo 28 a 29. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até a segunda vinda de Jesus. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53. A trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Receberão a imortalidade perdida no abrir e fechar de olhos. Isso é incrível. Recapitulação. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. Alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus a considerou um sono. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga, o corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta a Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Compromisso de fé. Creio que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência. Creio que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. Reafirmo minha aceitação de Cristo como meu Salvador. Desejo obedecer-lhe em tudo e, por ocasião da sua vinda, receber a imortalidade. Próximo estudo. Um mundo perfeito, onde as flores não murcham e o brilho da próprio Cristo nos aquece e ilumina. Isso é o que todos nós almejamos ardentemente. A Bíblia fala da realidade a nós prometida e preparada por um ser que jamais falha.
Vejamos o que a Bíblia nos diz no próximo estudo. Fique com Deus, um forte abraço e até lá.